Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chakshurumiritanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Namobhistam Istapitam Jana Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadat Swapadantikam Vanchakalpatarubhascha Kirpasindubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Haribol, 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 todas as glórias, os devotos reunidos. Então, hoje, a gente iria falar a terceira parte dos ensinamentos de Prahlada Maharaja, do capítulo 6, canto 7, né, intitulado Prahlada instrui seus colegas demoníacos. E aí eu não quero deixar passar o significado de Srila Prabhupada. A aula passada desse verso, né, eu falei ela inteira sem o significado de Srila Prabhupada. Mas aí eu quero, antes de passar para o próximo verso, pode ser nessa aula ou não, nós vamos expandir esse significado aqui, né? Pedir para Krishna, para Vishnu, inspirar nosso coração para conseguirmos, né, dar mais assim, vivacidade nessa instrução maravilhosa de Prahlada Maharaja, que está instruindo seus amigos, que é a instrução, né? Se você for ver por uma espécie de simbologia, todo mundo nesse mundo é como uma criança espiritual. E aí uma criança espiritual do quilate de Prahlada Maharaja vai ensinar para outras crianças. Só que Prahlada Maharaja, mesmo sendo criança, ele é um adulto completo dentro daquilo que se chama a estrutura espiritual, tá? Então o verso da aula passada, né, quem viu vai ter que ouvir de novo, e quem não viu vai saber o significado de quem está falando desse verso. Então Prahlada Maharaja falou: a forma de vida humana dá a oportunidade de voltarmos ao lar, voltarmos ao Supremo. Portanto, toda entidade viva, especialmente na forma de vida humana, deve ocupar-se em serviço devocional aos pés de lótus do Senhor Vishnu. Esse serviço devocional é natural, porque o Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus, é o mais querido, o mestre da alma e o bem-querente de todos os seres vivos. Então, na aula passada, nós, né, mastigamos esse verso bastante, e é um verso maravilhoso. Então, vamos ao significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, no Bhagavad Gita 5:29, o Senhor diz: Bhoktaram jana tapasam sarvaloka maheshvaram surdam sarva bhutanam gnatva mam shanti rikshati. Esse verso quer dizer: os sábios, conhecendo-me como o propósito último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, alcançam a paz ao livrarem-se das misérias materiais.
Aqui, Srila Prabhupada, ele está citando, né, um verso do Bhagavad Gita que tem referência a esse trecho aqui, onde, nesse verso do Bhagavatam, se diz que o Senhor Vishnu, né, Krishna, a suprema personalidade de Deus, é o mais querido mestre da alma e o bem-querente de todos. E aí ele cita esse verso do Bhagavad Gita para reforçar, né, essa posição do verso. Então aqui Prabhupada fala: basta compreender estes três fatos, que o Senhor Supremo Vishnu é o proprietário de toda a criação, que ele é o melhor amigo e bem-querente de todos os seres vivos e que é o supremo desfrutador de tudo, para que a pessoa torne-se pacífica e feliz. Então, quando a gente vai estabelecer, né, essa conexão com Deus, acima de tudo, temos que entender essa posição, né, que tudo simplesmente pertence a Deus. Ninguém é proprietário de nada, né? Você fala: esse corpo é meu, eu que criei esse corpo. Não tem isso. Quem está criando tudo, em última análise, é a suprema personalidade de Deus. Você simplesmente deseja que algo se manifeste, e então Deus, que representa toda essa expressão universal, ele vai manifestar para você. É assim que acontece. Por isso que fala que a gente não cria, a gente co-cria. Até mesmo o Senhor Brahma, quando criou esse universo, ele não criou, ele recebeu a potência de Krishna, de Vishnu, para manifestar esse universo. Ele usou o poder de Deus para manifestar essa missão, né? Porque ele foi o primeiro ser vivo criado. Então Krishna seria o ser mais bem dotado espiritualmente para criar um universo. Então esse é o poder da entidade viva. Brahma é um ser vivo igual a gente. E isso mostra que nós temos a capacidade de criar um universo. Então, de acordo com a função que cada alma tem nesse mundo, e com a potência que Deus nos dá, nós podemos fazer tudo. Então o Senhor Krishna falou assim: toma aí o meu poder, a minha sabedoria, a minha inteligência. Aí colocou toda essa energia no coração do Senhor Brahma, e naturalmente quando ele manifestou o pensamento, né, o pensamento dele, ou o verbo, ou a luz, né, tudo foi criado imediatamente pela potência mística do Senhor Brahma, que é chamado Deus Criador aqui do nosso universo. Mas não é criador, ele é co-criador. Quem cria sempre é Deus, Vishnu, Krishna, que está aqui dentro do nosso coração. Isso que nós temos que ter essa ideia. E tudo que se manifesta aqui é a manifestação de Deus. É o Brahmana transformado em energias de diversas dimensões que se manifestam, né? Agora nós estamos aqui manifestados numa terceira dimensão, e essa terceira dimensão é toda a energia de Deus. E aí a alma e a superalma, que estão dentro aqui do coração, elas gerenciam esses passatempos da alma na forma humana para atingir esse ponto pretendido, que é você voltar para o reino de Deus, conforme esse verso tem explicado aqui, né? A forma de vida humana nos dá a oportunidade de voltarmos ao lar, voltar ao Supremo. Então isso é tudo, né? Temos que parar com esse falso ego de achar que nós é que somos os responsáveis, assim, diretos por criar. Na verdade, Deus é neutro. Se você quer se degradar, você vai desejar isso inconscientemente, às vezes, né? Porque as pessoas às vezes tomam
decisões completamente em ignorância, não tem esse conhecimento do Bhagavatam, do Bhagavad Gita, não tem as instruções da sabedoria védica. Então, naturalmente, elas passam a criar somente aquilo que vai degradar a forma humana. E se a pessoa assimila a sabedoria e deseja realizar o divino, então Krishna vai manifestar nesse mundo material, através de vários arranjos, essas oportunidades, né? Como ele fala aqui, a forma de vida humana dá a oportunidade. Então a forma da vida humana não é você, mas através dessa forma, Krishna vai criar um arranjo no qual você vai voltar ao lar. É isso que nós estamos fazendo atualmente, né, nesse planeta. Tacada final, né? Você tem que compreender o que eu estou fazendo aqui e para onde eu tenho que ir. Aí, aqui nesse verso, né, e de acordo com o verso aqui que o Prabhupada está falando, entenda que você está numa forma que é propriedade de Deus, né, e que Deus entrou com você dentro do coração dessa forma, de acordo com a sua evolução de consciência, de outras formas passadas, e agora você recebeu essa forma humana, que é uma oportunidade maravilhosa. E você sabendo disso, agora você vai começar a adorar os pés de lótus, como fala nesse verso, né? Deve ocupar-se em serviço devocional aos pés de lótus do Senhor Vishnu, que é a presença da super-alma dentro do seu coração, ele é a vida da sua vida. E ao ocupar-se nessa atividade progressiva de se render a Deus em amor, isso é o serviço devocional, naturalmente você já está se preparando para voltar ao lar, né? Vaikuntha Loka Dhamma, Krishna Loka, tá? Então, tudo é propriedade de Deus. Sempre que você raciocinar assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você fala assim, gratidão, Deus, gratidão por me emprestar essa casa, né, aqui que eu estou falando, esse computador, esse corpo físico, a mente, os pensamentos, a inteligência que é um instrumento da alma. Então eu estou usando tudo isso em gratidão, porque Deus está fazendo arranjos convenientes ao desejo que eu tenho aqui agora. E você só vai ter desejo, os seus desejos vão ser assim relativos ou ao seu falso ego ou ao seu eu real. O seu eu real é uma parte integrante de Deus, que está ligado com ele. Nunca desliga. Mas aí quando você se identifica com essa forma humana, isso é o falso ego, e você tem esse sentimento de que você está afastado de Deus, separado de Deus. Isso no fundo é uma realidade, né? Se estamos situados nesse corpo, esse corpo aqui não está assim ligado em consciência com Deus, mas está ligado em manifestação energética de Deus. A alma, né, o espírito é a energia superior de Deus, e esse corpo é a energia inferior de Deus, na qual você está trabalhando, está agindo nessas formas que são propriedades de Krishna, de Vishnu. E esse é todo o contexto, né? Toda a escritura é esse pedido, né? Amai a Deus sobre todas as coisas. Entra nesse fluxo, né, que Deus está falando aqui. Esse é o despertar para todas as almas, estejam eles vivendo em qualquer mentalidade, em qualquer ideal, em qualquer filosofia, religião. Tudo que você tem que saber é que nessa forma humana acontece essa oportunidade de você usar a sua inteligência com discernimento para escolher sempre o real momento a momento. O poder do agora, né? Não tem aquele... Tem um livro, né, chamado O Poder do Agora. Você está sempre agora em Deus. O tempo todo aqui e agora em Deus. Aí você vai estar cantando, né, o santo nome de Deus,
De alguma forma você tem que estar sempre lembrando de Deus e nunca esquecendo de Deus. Então, propriedade, né? Não sinta que você possui algo. Tudo é Deus numa forma de pessoa, forma de objeto, forma de lugar, a própria forma de uma situação que acontece na sua vida, as formas, pensamentos, as formas, emoções. Tudo isso é Deus, né, acontecendo, porque imagina, Deus é incrível, tudo é Ele. E aí você, naturalmente, rejeita essa coisa de querer possuir, né? Essa ambição ou inveja de que quem tenha algo e que você não tem. Se você é o falso ego. Então, Krishna fala no Bhagavad Gita que esse desejo de possuir é o modo da paixão. E que é exatamente através desse modo da paixão que você perde a alma, porque você quer ganhar o mundo. E é muito fácil. Entenda que você não possui nada, que tudo pertence a Deus. Pronto, agradeça. Cada dia que acontece na sua vida é Vishnu no seu coração fazendo o arranjo de acordo com sua vibração pessoal para acontecer a manifestação. Você que está cocriando o tempo todo. Compreende? Então, você tem que pensar qual é a minha verdade. O que eu estou vibrando realmente no coração? Que às vezes você pode estar desejando Deus, mas no seu coração você está vibrando outra coisa. E daí não acontece o arranjo divino, mesmo que você tenha um conhecimento de todas as escrituras, que seja, né, um sábio destacado nesse mundo, mas você não realiza Deus porque o seu coração não está rendido amorosamente a Deus. Então, é impossível acontecer um arranjo, né, por meio da superalma, para Deus se manifestar para você. Porque aí entra a questão do livre-arbítrio, né? Você tem uma pequena independência nesse mundo para rejeitar Deus ou para aceitar Deus. Porém, quando você toma essa atitude de entender, Deus, minha alma, o meu espírito te pertence, porque eu sou uma parte integrante sua. Certo? Tudo é propriedade de Krishna. E o espírito é uma energia de Krishna. Aquilo que você é uma energia de Krishna. De modo que, sendo energia de Deus, você pertence a Deus energeticamente. Ele é o energético. Só que no contexto do amor, tudo é muito lindo, né? Muito interessante, porque às vezes a energia domina o energético. Existem esses passatempos, né, de amor no mundo espiritual, onde Krishna, muitas vezes, ele se submete à sua manifestação. São passatempos divertidos, né, onde Deus finge que não é Deus só para também exercer os passatempos, como lá com Yashoda, a mãe dele, né? Ele finge que tem medo da mãe dele, ou tem mesmo, né? Dentro desse passatempo ele tem maior medo da mãe dele, quando a mãe dele briga com ele lá em Vrindavan, né? E a gente tem que entender mais ou menos o que é isso, né? Que eu estou falando aqui, né? Mãe de Deus, entidade viva, Radharani, isso tudo nós temos que estudar e só vamos entender a partir do momento que Krishna revelar isso para a gente, né? Esses passatempos. Então, Prabhupada está falando que basta compreender esses 3 fatos. Que Krishna é o proprietário, né? Que Krishna é o melhor amigo e bem-querente de todos os seres vivos. Você também tem que carregar isso no coração. Se há uma energia, né, que quer o seu bem, ou uma pessoa que quer seu bem, essa pessoa é Deus. Imagina, o querer bem de Deus para você é um querer absoluto, sem falhas, fidelidade completa, né? Amigo 100% eficiente
E é exatamente o que Krishna está fazendo agora nesse mundo. Ele está tentando, né, te ajudar a você despertar aqui enquanto experiência nessa forma humana de vida. E nessa experiência você está obtendo esse conhecimento para fazer imediatamente amizade com Deus. Assim. Então Deus ele nem gosta assim, de ser tratado reverencialmente, tantos rituais. Assim. Cristo ele é um amigo normal. Assim como você tem um amigo, trata Deus como um amigo, ele gosta disso. Então ele só quer seu bem. Então conversa com Deus de igual para igual. É assim que funciona a Bhakti Yoga, né? O amor não tem assim um maior, um menor, um mais qualificado, menos qualificado. A linguagem do amor é equânime. O amor está acima do próprio Deus. Por isso que Krishna ele é apaixonado por Srimati Radharani, né? Porque ela é superior a ele, porque ela representa a energia infinita de amor de Deus. E Krishna está totalmente submetido a essa energia amorosa. E aí quando você faz amizade com Deus, e essa amizade você não precisa fazer porque você já é amigo eterno de Deus, só que você esqueceu isso e está tentando fazer amizade com pessoas, com coisas, materiais, que na verdade aqui nesse mundo material não tem esse amor que você espera. Esse mundo material tudo é interesse. Dentro do relacionamento do falso ego, é claro, né? Agora, se você realmente está se relacionando com uma pessoa completamente espiritual, que já está conectada com Deus, então aí sim você pode falar em termos de amor espiritual. O amor é essencialmente espiritual, não tem amor material. Isso aí é uma grande, né, ilusão. Por isso que as pessoas estão frustradas. Vida após vida, né? Você tem buscado assim, relacionamentos amorosos, a questão da família e tudo mais, né? Tudo mais isso aí, os lugares, uma casa, a aquisição de coisas materiais, de prazer material, tudo isso aí no final te frustra. Então esse verso né, apesar de ser simplório, as palavras de Prahlada Maharaj, traz uma grande profundidade. Temos que aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e entender que todas as coisas são Deus em manifestação. Porém, você tem que ver todas essas coisas com a visão espiritual. Aquela olhos de ver e ouvidos de ouvir. As coisas da energia material. E aí você cria essa, vamos dizer assim, osmose divina, né? Cada pessoa que você vai se relacionar nesse mundo, você vai levar aquela coisa que nós falamos, né, da queridade. No Bhagavad Gita, né, repetindo, ele diz, o meu devoto, Krishna fala, é muito querido por todos e todos são queridos por ele, porque ele é o melhor bem-querente. O devoto puro é também, né, como ele representa Krishna, igual o nome, Srila Prabhupada, aquele que assume a posição de Deus, isso aí é o devoto puro. O devoto puro assume a potência de Deus para levar essa informação para todas as almas que estão esquecidas, que vivem nessa posição de material, de amigo, de inimigo, dentro de uma conveniência, e essa amizade ela se torna inimizade, a inimizade se torna amizade, há essa oscilação emocional sempre nesse mundo. Mas o devoto puro, ele é equânime, ele não se afeta por aquilo que se chama inimigo e nem fica muito assim ligado em amigo, né? Ele sai dessa dualidade e ele entende que a pessoa que vai ser amiga dele só aquela que estiver vivendo no espírito, que já está na posição mais transcendental.
E aí tudo acontece perfeitamente. Então, aqui, né, temos que ver Deus assim, o proprietário de tudo. Ele é meu amigão, ele é meu querido, ele é incrível, ele não está me julgando, ele é muito amoroso, ele está querendo me levar de volta para a realidade suprema da existência. E está aqui me acompanhando, né? Vida após vida, a super-alma vem com a alma, assim, com uma paciência infinita, para esperar a hora que você vai falar assim, não, Krishna, agora eu quero fazer amizade com você, porque já estou decepcionado com essas relações materiais que são muito variáveis, né? Criam uma loucura. Uma hora é de um jeito, outra hora é de outro. Muito hormonal, né? Então a Krishna está falando, eu estou aqui no seu coração, aqui ó, entra e faz amizade. Assim que Srila Prabhupada está falando, né, que basta compreender esses fatos bem simples e depois você entende que Krishna, né, é o supremo desfrutador de tudo, proprietário, amigo e desfrutador de tudo. Você tem que entender que não há desfrute real, não há prazer real, se você primeiro não fizer esse serviço de entregar todas as suas atividades e pensamentos ou prazeres para Deus. Por exemplo, você vai aqui, né, no mundo material, você vai almoçar, então você oferece a sua comida a Deus com muita gratidão e essa comida se espiritualiza. Então Deus primeiro desfrutou o oferecimento que você fez a Ele com muito amor e essa comida foi espiritualizada para fazer com que você fique com uma energia cada vez mais adequada a essa experiência nesse mundo material, porque o alimento que você está colocando para dentro, ele tem também, né, a parte astral, tem a parte mental, tem todas essas partes que se constituem na formação da nossa parte como esse corpo, essa forma humana. E assim, tudo que você fizer, você tem que oferecer a Deus, porque Ele é o proprietário. Então você fala, gratidão, Deus, por isso, gratidão pela minha casa, por esse carro, gratidão pela minha respiração, gratidão pelo sol, gratidão pela família, pelo país, gratidão por tudo o que você está colocando na minha experiência humana, seja nos acontecimentos chamados negativos ou positivos, eu estou entendendo que em cada situação eu estou desenvolvendo qualidades específicas para me situar no seu serviço devocional de uma forma madura. E aí você vai se preparando gradualmente até o momento em que você vai se libertar completamente dessa energia material. De modo que Deus, ele faz tudo assim, com muito carinho. Deus é muito inteligente, né? Deus é tranquilo, tranquilo. Às vezes ele vem aqui nesse mundo e mata os demônios que ficam perturbando essa condição essencial da existência. Na existência, todo mundo deveria estar situado no espírito. E esse espírito ele se constitui de Ananda, felicidade, bem-aventurança, porque você é parte de Krishna, que é a bem-aventurança completa. Essa bem-aventurança se manifesta como Srimati Radharani. E Srimati Radharani é o amor supremo. A partir do momento que você tem amor pelo Supremo, esse estado de paz, de amizade, de gratidão, de entender que Deus merece, né, tudo do bom e do melhor, que antes de você desfrutar desse mundo, você tem que oferecer tudo para Deus. Esse é o processo, né? Esse é o processo. Por isso que Srila Prabhupada, ele
Ele está mais ou menos relacionando esse verso com que devemos nos ocupar em serviço devocional aos pés de lótus do Senhor Vishnu, e que esse serviço devocional é natural, certo? Tudo que está fora disso, dessa relação amistosa, né, querida, gostosa, doce, simpática, íntima com Deus, dentro da propriedade dele, e que você está usando essa propriedade para o desfrute dele, e isso que vai queimar o chamado karma, né? Krishna fala que quando a gente come, por exemplo, né, indo nesse exemplo que eu dei da alimentação, quando você come o alimento sem oferecer a Deus, esse alimento é carregado de pecados. Então, quando você tenta desfrutar dessa energia material de alguma forma, você está se imantando, né, de coisas negativas, porque é o falso ego. E um espírito que está completamente consciente de Deus, e tudo que ele faz é entregar, né, tudo aquilo que ele recebe para Deus. Essa é uma consciência bem interessante, né? E esse verso é falado diretamente, né, por Deus. Entendam que eu sou o Senhor de tudo, tudo me pertence. Todo esse universo, né? Os planetas, galáxias, existem vários universos nessa existência material, tudo é energia de Krishna, então tudo pertence a Krishna. E aí a pessoa no falso ego tem esse corpo, e através desse corpo ele se julga, né, assim como um Deus, assim, com muito orgulho, com muita soberba, com muito poder, e aí começa a obter coisas usando meios inadequados, meios assim que nem dá para falar aqui, né, para conseguir dinheiro, poder, fama. Faz uma porção de atrocidade, desrespeita, né, os animais, o meio ambiente, o planeta, os mestres, os semideuses, tudo para ter essa posição temporária e equivocada, pervertida nesse mundo material. Esquece Deus, esquece a alma, e a maioria das pessoas está vivendo assim, nesse modo da ignorância, o modo da inércia, da loucura, conforme Krishna descreve no capítulo 14 do Bhagavad Gita. Temos que sair imediatamente disso, né? Viver nesse êxtase feliz. O natural, né, conforme esse verso aqui, esse serviço devocional é natural, porque o Senhor Vishnu é o mais querido, é o bem-querente, é o que te faz, que é a energia, a fonte da bem-aventurança. Então, só quando você fica um pouquinho mais humilde, se rende a Deus, para de querer ser o centro do mundo, né? Então, você é o centro só dentro dessa sua expressão aqui, né, performática, holográfica, avatárica, nesse mundo aqui, e você é o dono desse pequeno espaço aqui que você está, é localizado. Porém, Deus, ele está dentro do coração de todo mundo, e ele é o Senhor de todo mundo. E aí todo mundo tem que simplesmente se unir a Deus e ser feliz. Esse planeta Terra aqui que tem muito essa questão da dualidade, do mal, do bem, do errado, do certo, do demônio, do divino. Toda a existência tem, né? Mas em alguns lugares isso aí fica bem, assim, exacerbado, bem aparente. E você fica numa luta constante, né, nesse mundo, e insatisfeito, infeliz, vazio, depressivo. Esses sintomas que a gente bem conhece, e você poderia estar simplesmente vivendo feliz, porque você está vivendo com a energia que constitui a sua existência, Ananda.
bem-aventurança. Vamos ponderar sobre isso com a nossa inteligência. Qual o motivo de você estar mantendo a sua energia miserável, a sua energia de tristeza, de medo, né? Por que você está mantendo essa energia? Porque você realmente não está unido a Deus em amor. Mesmo que você tenha todo o conhecimento ou psicologia para explicar os vários problemas emocionais, né? Filosofia, isso aí não vai adiantar enquanto a pessoa não se estabelecer em sua posição eterna, Sanatana Dharma, como servo eterno, amoroso de Deus. Krishna, Vishnu no seu coração. E aí você entra em paz e acabou, não tem mais essa coisa da emoção, do pensamento, da dúvida. Você já está realizando isso. E essa é a oportunidade da forma humana de vida. Você tem que usar tudo isso a seu favor imediatamente, aqui e agora. Tá, então, se você respeita essas 3 condições de Deus, repetindo, que Ele é o proprietário, que Ele é o amigo e que Ele é o desfrutador de tudo, imediatamente, Prabhupada diz aqui, a pessoa torna-se pacífica e feliz, que é o que a gente estava, né, conversando aqui. Eu lembro de um exemplo de Srila Prabhupada que ele fala que o caixa de um banco, ele está em posse ali de todo o dinheiro do banco, porém ele sabe que esse dinheiro pertence ao banco. E aí, no final do dia, né, ele simplesmente mexeu com tanto dinheiro, mas sabe que o dinheiro é do banco, não é dele, e que ele só vai receber o dinheiro do salário dele do final do ano, apesar de estar mexendo com todo o dinheiro do mundo. Esse exemplo é muito bom, né? Então, quando você recebe tudo de Deus, você não pensa, é meu, não. É de Deus e eu vou usar positivamente nesse mundo para que esse elemento material se espiritualize dentro desse arranjo que Deus vem me dando, esses chamados acréscimos na minha vida para eu continuar evoluindo aqui nesse planeta. Né? Igual você, por exemplo, é o caseiro de uma mansão enorme, com 200 quartos, todo de ouro, né? E esse proprietário é muito querido por você, né? Ele é muito amigo, ele sempre te ajuda, mas você não abusa, não fica usando a casa, nem dando festa na casa quando o proprietário não está presente, porque você simplesmente está limpando a casa, você é contratado para servir aquele local. E no final do mês, como o dono de uma casa dessa deve ser assim, bilionário, né? Tem um palácio, né? Ele vai, para ele te ajudar, não é nada. Ele fala, esse aqui é um funcionário muito bom, né? É um servo muito bom e eu vou deixar esse meu servo sempre de bem, assim, aqui nesse planeta. E quando você tem essa natureza do serviço, você realmente, né, do serviço devocional, você só quer servir a Deus, você não está pensando que eu vou servir a Deus, que Ele vai me dar benefícios materiais, ou vai me dar benefício espiritual, você não está pensando isso. Serviço devocional significa sempre que você está servindo a Deus porque você compreendeu que Ele é a fonte suprema de tudo, que Ele está no seu coração, como o Senhor Vishnu, né, naquela forma que eu mostrei na aula passada, e que Vishnu é uma expansão de Krishna, e você fica meditando em Krishna, no nome de Krishna, serve a Deus de alguma maneira com um talento, uma qualidade específica que você tenha, e você vai seguir igual o Prabhupada falou aqui, ó, você vai se tornar pacífica e feliz. Não assim que você está em paz com o mundo, não, você está em paz porque esse é o sentimento do espírito. O espírito nunca está confuso,
ele nunca está em desordem interna, né? Desarmonia. Então você está em paz. Você está em paz porque estar com Deus é a garantia suprema de toda a segurança. E esse sentimento de amor por Deus é incomparável. E daí a felicidade. Você está sempre feliz não por ter coisas materiais ou não ter coisas materiais. Você está feliz porque a sua consciência se conectou com os pés de lótus de Deus no seu coração. É um estado de consciência transcendental. E esse é o nosso estado natural. Todo mundo tinha que viver em paz e feliz. E daí todos aqueles que estão praticando a Bhakti Yoga, a união através do amor, né, a Deus, naturalmente vão existir graus, né, de acordo com essa conexão amorosa de paz e felicidade. Mas só essas pessoas que já estão vivendo no espírito, completamente despertas, amando, né, a Deus nesse sentido real de você ter entregado sua alma a Ele, né, nessa rendição pura, você vai sentir esses sintomas. Aí você está como o espírito sentindo, não está mais sentindo com a mente, com um falso ego. Tá? Então o Prabhupada continua falando, em busca dessa felicidade transcendental, a entidade viva, em diferentes formas de vida e diferentes sistemas planetários, vagueia por todo o universo. Porém, como se esqueceu de que entre ela e Vishnu há uma relação íntima, tudo o que ela faz é sofrer vida após vida. Então, essa é a mesma mensagem, né, que Srila Prabhupada está dando. Está dando isso. Porque você tá buscando o que na sua vida? Né? Todo mundo está buscando ser feliz. Porque a dimensão material do falso ego é, por natureza, infeliz. Você pode ter alguns prazeres, algumas felicidades temporárias, impermanentes. Numa vida pode ser que você tenha um bom karma, esteja no modo da bondade, aí você tem um destaque maior, é mais feliz por causa desse conhecimento. Em outra vida você está completamente ignorante, tem uma natureza mais demoníaca, mais contra a divindade. E aí você vai alterando esses estados de bom karma, mau karma. E em cada vida você está feliz dentro do seu contexto, da sua razão material, ou está triste de acordo com certas revoltas, mágoas, né, dores. Porém aqui, né, você está em busca, como o Srila Prabhupada está falando aqui, da felicidade transcendental. Não felicidade material, mental, emocional. Você está atrás da felicidade espiritual, porque você é um espírito. Tem que entender isso. E você está passando, né, aqui, ó, em diferentes sistemas planetários, diferentes galáxias, diferentes vidas. Você já foi, né, já foi membro das civilizações mais avançadas, você já caiu em planetas infernais, você agora está aqui no planeta Terra, e você está buscando alguma coisa. Não, qual é a razão da existência? Entendeu? Então a existência é uma ilusão aqui, né, nesse mundo material. Agora a razão do espírito, ele é buscar atingir essa felicidade transcendental. E para isso, você tem que praticar o serviço devocional, que através desse serviço, em amor, você vai avivar o seu coração. Vai esquentar, né, a sua energia, que vai ascensionar, que vai ebulir, que vai evaporar num aspecto mais sutil e transcendental. E aí você vai realmente compreender, uau, achei a felicidade. E a felicidade transcendental, ela se parece mais com uma paz.
essa bem-aventurança, que você está bem continuamente. Continuamente você está equânime, equilibrado, em harmonia. Nada nesse mundo te tira do sério e nada nesse mundo te excita o bastante. Você está num outro tipo de vibração. Então, o devoto puro é assim, né? E a vibração de um devoto puro é que ele está sempre falando sobre Krishna, ouvindo sobre Krishna, adorando Krishna, reunindo as pessoas para, de alguma forma, fazer um arranjo para que elas possam ouvir sobre Krishna e despertar. E saber ensiná-las para elas buscarem essa felicidade que você está buscando desde quando você entrou aqui nesse universo. Ensinar para vocês como chegar lá nessa felicidade. O que é essa felicidade? O que é a fonte dessa felicidade? Por que você está buscando essa felicidade? Porque é a atividade natural do espírito. Viver feliz nessa união com Deus. Nesse sintoma de amor, né? De intimidade com o divino, que ele vai te proporcionar isso na medida em que você evolui em consciência. Então pense nisso, porque é muito simples a coisa, é só você sair do falso ego. Então o Prabhupada fala aqui, né, que como você se esqueceu de que entre você e Vishnu há uma relação íntima, tudo que você faz é sofrer vida após vida. Esse sofrimento, né? Não quero estar aqui nesse mundo material, não gosto do meu corpo, não gosto de nada nesse mundo. Sou antipático a esse mundo material. Muitas pessoas entram aqui também com certas doenças energéticas e se trancam, né, em seus mundos particulares, porque não suportam esse mundo. Mas você não precisa odiar o mundo material. O mundo material é Krishna também. É a energia de Krishna. Você tem que espiritualizar o mundo material. Você tem que espiritualizar o seu corpo, as suas emoções, a sua mente, os seus sentidos, as suas ações, os seus desejos, a sua inteligência. E através dessa purificação ou espiritualização, você vai achar esse mundo maravilhoso. Porque você vai estar vendo Krishna, você está vivendo em Krishna. E você entende que, uau, legal, agora que eu aprendi, agora só vou esperar a hora da morte, que Krishna também que vai vir como a morte personificada, e ele vai me levar daqui, vai me levar para onde ele quiser. Se ele quiser me manter nesse mundo material, pedido assim, ó, Krishna, me mantenha nesse serviço devocional. Né? E a gente vê isso no Bhagavatam, que às vezes o devoto puro de Deus, vendo essa condição miserável da existência material, de acordo com o falso ego, ele, né, como uma pessoa que enxerga dentro do mundo dos cegos, ele às vezes pede a Krishna, Krishna, não me importa se eu vou ficar aqui ou se eu vou embora daqui, se eu permanecer aqui, faça com que eu fique, né, nesse serviço devocional, em plena consciência divina, né? Mantenha essa consciência que eu estou agora. E se Krishna quiser, na hora da morte, ele vai te levar. E vai enviar outros devotos. Então é um fluir, né? Não se preocupe com isso, porque é Krishna que vai te dar essa oportunidade de você manifestar tudo aqui perfeitamente, e depois da morte dessa máquina biológica, né, de carne, física ou atômica, né? Vamos entrar aí na física quântica. Tudo é energia, e você tem esse poder místico junto com Deus de estar mantendo esse seu mundo particular, você é o centro desse microcosmo, né, chamado mente, e a sua mente está dentro da mente de Deus. Tudo é um pedacinho da energia de Deus que você está usando para oferecer a Deus na forma do desfrute amoroso.
E assim vamos seguindo a vida até no momento do desencarne. Ok? Assim, no Bhagavatam diz que quando você olha um devoto puro, você já não deve ver aquele corpo humano como material. Quando você olha assim, Srila Prabhupada, você tem que olhar ele como o corpo dele é todo espiritualizado. Você vê como um corpo material, mas não é um corpo material. É um corpo espiritual, o espírito que está ali, né? Como Srila Prabhupada, que esteve aqui, né? É completamente sincronizado com o espírito dele unido em Deus. O corpo de um devoto puro é a própria energia de Deus. E aí você tem que entender isso também. O Bhagavad Gita, quando você olha o Bhagavad Gita, você vê um livro normal, mas não é um livro normal. Ele é Deus, é a energia de Deus também. Compreende? E ao ler o Bhagavad Gita, né, e você desfrutar nesse sentimento de estar obtendo essa revelação do serviço devocional, Deus, que é a essência do Bhagavad Gita, ele está desfrutando isso imensamente, de uau, uma partícula minha despertou, me aceitou e agora, né, escolheu voltar para o mundo espiritual. Ou viver no mundo espiritual em seu coração místico, aqui mesmo, nessa dimensão material. E a vida é eterna, né? Não tem assim mas onde termina? Assim, não termina, tudo é eterno. O negócio de começa e termina é a mente, né? Esse universo, por exemplo, que a gente vive, ele está na mente do Senhor Brahma. Então, por isso que ele é criado e depois ele é dissolvido, né, por Vishnu. Tem um tempo de nascimento e morte universal. Assim também, dentro do aspecto mental, que a gente vai transcender esse nascimento e morte, vamos finalizar. O ciclo de samsara já não vai mais fazer sentido para quem está vivendo no espírito, em Deus, ou numa condição de alma que já compreendeu, dentro dessa escola Planeta Terra, essa posição, né, de nascer, renascer, nascer, renascer, encarnação. Então, o Prabhupada continua falando, né? Então, né, paremos de sofrer vida após vida e tomemos uma decisão de reconhecer essa intimidade divina que está em nosso coração. Prabhupada continua, portanto, sob a forma de vida humana, o sistema educacional deve ser tão perfeito que se possa compreender a relação íntima com Deus ou Vishnu. Aqui Prabhupada está estabelecendo, né, que todo mundo está sofrendo porque o sistema educacional, e aí está relacionado com Prahlada Maharaj e seus amiguinhos aqui da escola, que ele está tentando ensinar a consciência de Krishna para os amiguinhos dele que só estavam aprendendo coisas do falso ego. E aí é que Prabhupada está estabelecendo o sistema educacional, desde assim, as pequenas crianças, né, e essa é a simbologia de Prahlada Maharaj aqui, desse momento que a gente está lendo, ensinar as crianças a consciência de Krishna, a cantar o nome de Deus, a fazer meditação, porque geralmente eles querem falar assim, não, porque a educação não tem a ver com a religião, não com a religião instituição, isso é uma verdade, mas você tem que dar uma educação que dê uma conscientização a todas as crianças, ou fazer uma programação espiritual para que essas crianças já se acostumem à situação de entenderem que elas não são esse corpo material, que Deus está no coração de todas elas e que elas devem aprender desde cedo a se instalarem, né, nessa percepção transcendental. Igual como existe esse modelo à parte que nós falamos na aula passada do Gurukula, né, que é um sistema védico,
onde a criança aos 5 anos de idade é enviada para essas escolas. Só que tinha que ser aqui, em todos os lugares, a educação. Então, Prabhupada está falando, essa educação tem que entrar nesse sistema educacional. E os demônios de hoje em dia, eles pervertem tudo, né? Eles querem que você cresça totalmente degradado, desde criancinha, só ensinando coisas que não tem nada a ver com o espírito, que faz a criança ficar confusa desde a idade tenra, e aí ela é programada para ser ou um robô do sistema, ou um revoltado cheio de ideais pervertidos, onde ninguém entende nada, né? Até você começar a ouvir uma aula do Bhagavatam, do Bhagavad Gita, isso que a gente está falando aqui agora. Então, o sistema educacional deve ser tão perfeito que se pode compreender o que? Essa relação íntima com Vishnu. Todo mundo tem que compreender essa relação de amizade, de queridagem com Deus na educação que é dada para uma sociedade, começando desde lá da infância. Porque a pessoa fala, mas é uma criança, ela não vai entender isso. Ela vai entender muito mais, porque ela não está com a programação de um adulto. O espírito ali ainda está fresquinho, né? Está assim, pronto para receber esse conhecimento. E aí, quando ele chegar na idade chamada adolescente ou adulto, ele já vai estar com a mente bem diferente de um adolescente que cresce sem esse sistema educacional. Aí continua, todo ser vivo tem uma relação íntima com Deus. Deve-se glorificar o Senhor Supremo, adorando-o em Shantarasa, ou como servo, reviver a relação eterna com Vishnu em Dasyarasa, um amigo. Então, Dasyarasa, Shantarasa é essa posição de servo, tem Dasyarasa, que é essa relação como um servo, né? Shantarasa Shanta quer dizer paz, né? Como você simplesmente glorificar a Deus. Entende que tem Deus e glorifica a Deus, assim, completamente rendido, mas ainda não tem um relacionamento íntimo, né? Aqui Prabhupada está falando uma coisa mais técnica da Bhakti Yoga, como um servo, né? Em Dasyarasa, como um amigo em Sakyarasa, o pai e a mãe em Vatsalyarasa, ou um amante conjugal em Madhurya Rasa. Essas expressões são expressões lá do mundo espiritual. Então, todo espírito tem uma relação específica com Deus no mundo espiritual, seja em Shantarasa, Dasyarasa, Sakyarasa, Vatsalyarasa e Madhurya-rasa, ou seja, como uma adoração neutra, como servo, como amigo, nesse sentimento de paternidade, maternidade, né? Devotos que querem cuidar de Deus, eles que servem, né? Eles não querem cuidar de Deus. E Madhurya-rasa, que é de amante eterno de Deus, essa é considerada a relação mais elevada. Todos nós somos, em potencial, amantes de Deus, que desenvolvemos, né, reciprocações específicas através dessas nomenclaturas que eu acabei de falar aqui agora, lá no mundo espiritual. Então, você pode ser um amigo eterno de Deus, um servo eterno, um amante eterno, um parente eterno, ou simplesmente viver nessa espécie de glorificação, meio que neutra, né? Esse sentimento de paz. Então, toda essa ciência é muito bem explicada no Bhakti Rasamrita Sindhu, escrito por Rupa Goswami, que é tipo um cabeça, né, desse movimento do Senhor Chaitanya. Todo esse conhecimento de Rupa Goswami é Krishna, na forma do Senhor Chaitanya, que inspirou o coração desse devoto puro para deixar esse conhecimento aqui. E se você realmente quer aprender esse aspecto mais técnico da Bhakti Yoga, você entra, né, nessa literatura, ou conversa com devotos mais avançados que já têm esse conhecimento.
pode passar para você de uma maneira mais simplificada. Então, Prabhupada fala, todas essas relações estão na plataforma do amor. Para todos, Vishnu é o centro de amor. E, portanto, é necessário todos ocuparem-se no seu serviço amoroso ao Senhor. Como a Suprema Personalidade de Deus, no Bhagavata 3, 25, 38 é dito: Jesham Maham Priya Atma Shutascha Shuka Guru Surdo Daivam Ishtam. Em toda forma de vida estamos vinculados a Vishnu, que é o mais querido, a superalma, o filho, o amigo e o guru. Sobre a forma de vida humana podemos reviver nossa eterna relação com Deus. E este deve ser o objetivo da educação, já que esse planeta Terra é um planeta escola. A educação, o aprendizado deve ser baseado nisso, nesse entendimento que cada pessoa tem uma relação específica com Deus, em amor, e é assim que você tem que aprender a viver aqui. Então, serviço devocional. A devoção ela só existe quando o amor está, né, ativo em nosso coração. Aí, esse deve ser o objetivo da educação. Aí Prabhupada termina, de fato, esta é a perfeição da vida e da educação. Não, devoto puro falando, né? Por isso que Prahlada Maharaj está ali ensinando, nesses passatempos do Bhagavata, essa perfeição do aprendizado. Então tudo é muito significativo. E quando você recebe esse conhecimento, você fala, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu achava que eu era o centro do mundo e que, né, eu sou uma espécie de Deus, né? Tem filosofias que falam que você é Deus e não existe outro Deus além de você. E aí é isso que Srila Prabhupada e todos os devotos puros em Bhakti Yoga, que Bhakti Yoga significa essa ciência das relações, né, com Deus. Então é um nível pessoal supremo. E aí se você acha que é Deus e não existe Deus, só existe assim uma coisa só, né, essa unidade, esse tipo de unidade em que não tem uma pessoa, não tem uma individualidade, foi exatamente isso que Srila Prabhupada veio fazer aqui no Ocidente. Dissipar, né, dissolver esse tipo de consciência de pessoas que pregaram o Bhagavad Gita, mas não eram rendidos a Krishna. Eles especulavam. Ah, não, Krishna é um semideus. Ah, Krishna é um avatar de Deus. Krishna é igual a Buda, é igual... Assim, não é. Krishna é a suprema personalidade de Deus e é isso que ele esclarece no Bhagavad Gita, essa educação, né? Com certeza, um dia no planeta Terra, todas as chamadas assim, religiões, filosofias vão ter que se configurar essencialmente nesse entendimento das palavras diretas de Deus, como ele fala no Bhagavad Gita. Todo mundo tem que se voltar em amor por Deus, despertando, né, no seu coração essa intimidade com o divino que já está aqui, e viver essa essência independentemente da instituição. Mas você tem que entender quem é Deus. Não adianta falar, vou adorar a Deus, tem intimidade com Deus, se você não sabe quem é Deus. E no Bhagavatam revela a forma de Deus no seu coração, revela a forma de Chaitanya, Mahaprabhu, Nityananda, revela a forma de Krishna, Balarama, os seres originais, né, de Krishna Loka, de Vrindavana. Tudo isso é revelado. E quando você obtém esse conhecimento, você vai fazer o quê? Você vai simplesmente tentar informar as pessoas que, né, tiverem assim, algum interesse para ouvir uma aula como essa, que está simplesmente expondo, né, um verso sem especular nada. Isso é maravilhoso.
Então você vai encontrar a felicidade que você está buscando há milhões de vidas em vários planetas, em vários universos. Você vai encontrar a felicidade, você vai ter paz no seu coração e vai ser feliz. Né? Por isso é dito, né? Cante e seja feliz. Esse é o lema do Santo Nome para essa era de Kali Yuga. Cante e seja feliz. Ao cantar, você vai purificar a sua mente e vai receber todas essas informações do sentido intuitivo, porque a sua mente e seu intelecto não vão estar ali filtrando erradamente a informação, onde você vai julgar Krishna, que Krishna não é Deus, que Krishna é isso, é aquilo. Foi tudo um passatempo simbólico para representar isso e aquilo, e você fica especulando e você nunca realiza Deus. Se Deus se revelou, entre nessa revelação de Deus. Aceite, né, com toda a fé inicialmente, para que Deus possa se manifestar para você. Usa o seu livre-arbítrio da maneira, né, correta dentro dessa oportunidade na forma humana de vida. Ok? Então, todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos devotos reunidos. Muita luz no caminho de vocês. Um beijo no coração. Amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!